O Mano Menezes teve boas notícias no treino dessa segunda-feira do Internacional. Tem a volta do Mário Fernandes, a volta do Gabriel Mercado e também Maurício está à disposição no jogo contra o Metropolitanos nessa terça-feira no estádio Beira-Rio. No mais, bastidores sobre essa questão envolvendo a possibilidade do Bruno Mendes voltar ao Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar as informações do nosso Colorado, entender o futuro da semana e como é que tá as questões ali de bastidor envolvendo o Internacional e os corredores do Beira-Rio. Porque treino nessa tarde, semi-aberto, mas com boas notícias para o Mano Menezes, praticamente o grupo todo à disposição, os reforços, a galera que não viajou, né? Para enfrentar o Fortaleza e um grupo totalmente diferente daquele que estreou no Campeonato Brasileiro agora para esse jogo contra o Metropolitanos, 19 horas dessa terça-feira no estádio Beira-Rio. O Maurício está de volta, o mercado totalmente liberado também, não sente mais nenhuma fadiga ou pelo menos nada que possa fazer com que ele saia da lista de relacionados. O Mário Fernandes também completamente liberado pelo departamento médico e daí briga com o Igor Gomes para a questão da vaga no time titular. E aí, é só tentar projetar o Inter com inclusive o Luiz Adriano também. Tá todo mundo treinando, todo mundo liberado e isso é o mais importante. O Mano deve botar um time muito, vamos dizer assim, parelho com aquilo que ele vem fazendo, né? Principalmente com a volta do Maurício. Me parece que agora a gente tem assim, Kehler, o Igor Gomes. Eu vou apostar no Igor Gomes e não no Mário Fernandes, tá? Então, o Igor Gomes, Vitão, Mercado e o René, um volante. E aqui a gente falou já na parte da manhã, né? Pode ser o Johnny, pode ser o Baralhas, pode ser o Matheus Dias. Eu preferiria o Matheus Dias, que sabe sair jogando melhor. Mas eu acho que o Mano vai em cima do Johnny ou vai em cima do Baralhas. Porque aí tem o Depena, o Alan Patrick com o Maurício, o Wanderson e o Luiz Adriano lá na frente. Acho muito difícil ser algo diferente, tá? Ou não ser esses 11 titulares aqui, com a única dúvida basicamente nesse camisa 5, essa abertura do meio campo. Vale destacar, a gente vai ter Jean Dias, a gente vai ter Gabriel Barros, a gente vai ter o Campanharo, o Pedro Henrique, Alemão, Luca, todo mundo, mais uma vez, como eu disse, à disposição. Tem uma questão também importante que o Inter renovou com o zagueiro Felipe até o final de 2025. Multa alta, como sempre, né? Aquela questão de milhões de euros aí para exterior e também uma coisa que a gente tem que destacar, pedido no Mano Menezes. Pedido do Mano Menezes, o Felipe, vindo das categorias de base, né, lá de Alvorada, porque precisava de um zagueiro pelo lado esquerdo. Isso o próprio Mano explicou numa conversa reservada que a gente teve com ele. Precisava, a gente, os repórteres, né, precisava de um defensor pelo lado esquerdo. A gente só tinha, improvisando, né, basicamente o Gabriel Mercado ou o Vitão também, às vezes pelo lado esquerdo, e aí a gente perdia pelo lado direito na saída de bola. Então o Mano pede o Felipe, deve ter feito bons treinamentos, porque ainda não jogou, né? Não foi ainda nenhuma vez experimentado, nem mesmo no Campeonato Gaúcho, mas deve fazer bons treinamentos, deve ter bons números para o Internacional segurar essa onda aí, segurar esse contrato e esse menino até 2025. Eu falei para vocês no vídeo da manhã que eu ia trazer algumas questões do Bruno Mendes, tá? E eu vou trazer aqui agora nesse momento para a gente conversar, lembrando que a KTO tá te esperando lá para tu entrar em contato, né? Fazer o teu cadastro, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet, tá? Minha parceira aqui do canal, vale muito a pena tu tá com a KTO também nessa comunidade que a gente faz aqui no canal. Ó, o Bruno Mendes é o seguinte, o empresário dele estaria aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, para ver o jogo do Grêmio. E aí ele aproveitou para vir a Porto Alegre. E aí, nesse meio tempo, parece que haveria um bate-papo, tá? Com o Internacional nesse sentido. Porque assim, o que o Inter quer? O Inter pretende já pensar em 2024. Em que sentido? A gente tem dois zagueiros
de idade bem avançada, que é o Bruno, o Gabriel Mercado e o Rodrigo Moledo, já com 36 anos, e os dois se encerram um contrato agora em dezembro, beleza? E aí tudo bem. Bom, a questão é, vamos renovar mais um ano com os dois? Vamos renovar mais um ano com um deles? Como é que vai estar eles em dezembro? Como é que eles vão estar, melhor dizendo, né? Então, o que acontece? O Inter já está se antecipando e pensando no Bruno Mendes, porque o Bruno Mendes ele tem um contrato até dezembro de 2023 e ele poderia assinar um pré-contrato no meio do ano. O que acontece lá em São Paulo? Pô, o Bruno é titular do Corinthians, vem jogando, tem destaque e tudo mais, só que as renovações ou a renovação de contrato lá com o Corinthians está estagnada. Por quê? Porque o Bruno, que de bobo não tem nada, foi lá e pediu 800 pau para renovar com o Corinthians. E aí o Corinthians disse assim, não, só um pouquinho, 800 mil por mês não dá, meu querido, não vamos pagar isso aí para ti. Aí o que ele disse? Então beleza, então segura aí, vamos conversar mais adiante. E aí o Inter, que também de bobo não tem nada, foi lá e conversou com o Bruno Mendes. Olha só, vamos dar um balão nesse Corinthians aqui, vamos vir para cá? Volta para cá, vem ser feliz aqui no Inter. Tu gostava daqui, tu só saiu daqui porque a gente não conseguiu pagar os milhões que tinha na questão contratual do teu empréstimo e tal. E aí as questões então seriam de conversas. Antes de tudo isso, dessa questão aí de renovar ou não com o Corinthians e tal, o Bruno Mendes já tinha tido uma proposta do Inter de voltar ao Beira-Rio por 400 mil por mês. Seria na casa ali dos 350, 400 mil por mês, tá? Aí agora, obviamente, sendo um cara livre no mercado, vai assinar, vai ter luvas, vai ter de repente esses 350, 400 mil, vai girar talvez um saláriozinho na casa dos 500 mil por mês. Não vai pegar, obviamente, os 800 que ele está pedindo lá no Corinthians, mas vai ter um salário considerável para um zagueiro, né? Principalmente um zagueiro num time como o Inter que paga, por exemplo, 650 para o Arangues, isso só em salário. Então, tenta fazer a analogia de valores, né? Então, nesse sentido, fica bem para o Bruno Mendes, fica bem para o Inter, e principalmente porque daí o Bruno Mendes, uruguaio, seria a vaga de estrangeiro, por exemplo, do Gabriel Mercado no final do ano, caso não venha a renovar, né? Porque a gente tem hoje o Nico Hernandes, o Gabriel Mercado, o Bustos, o Depena, o Arangues e provavelmente o Ener Valencia, né? Então a gente tem 6 jogadores, mas daqui a pouco um Cuejar teria 7 estrangeiros nesse sentido, ou de repente Matias Rojas, né? Nesse sentido, então 7 estrangeiros a gente teria, beleza? Por enquanto, cara, de bastidor é o que eu sei, é o que eu tenho e eu vou te pedir mais uma vez. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto pra gente continuar fazendo essa troca aqui diária como a gente tem feito desde já de fevereiro de 2022. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!